Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a essa aula. E nessa aula eu vou te apresentar um pouquinho do conceito da comunicação consciente e quais são os principais pilares que a gente trabalha quando a gente começa a entrar em contato com esse tipo de comunicação. Quando a gente fala sobre trabalhar a nossa comunicação, a gente vai precisar desconstruir sobre o que é a nossa comunicação. Muitas vezes a gente se preocupa só com o âmbito da fala que está presente na comunicação. Então, eu quero melhorar a minha forma de falar com o outro, e nesse lugar da gente focar o nosso olhar da comunicação somente na fala, a gente esquece de que a comunicação é muito mais ampla do que só aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente comunica para o outro. Obviamente que aquilo que a gente comunica para o outro é importante de ser visto e também faz parte da comunicação. Obviamente que ter o desejo de mudar a minha forma de comunicar com o outro também é algo muito válido, mas a gente precisa expandir um pouquinho mais a nossa lente para entender e perceber o que de fato é a comunicação. Então, quando alguém chega falando para mim que deseja trabalhar a sua comunicação, que queria melhorar a sua forma de se comunicar, eu sempre falo para a gente voltar um pouquinho, para a gente ressignificar o que de fato é comunicação. Então, para entender um pouquinho mais sobre o que de fato é comunicação, eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é a comunicação consciente e quais são os principais pilares que nela estão inseridos. Então, a comunicação consciente é um método que a gente utiliza de trabalhar e de transformar a nossa forma de se comunicar. Mas ao invés da gente começar preso no outro, a gente vai precisar primeiro olhar para a gente. Tudo aquilo que acontece fora da gente é um reflexo daquilo que está acontecendo dentro da gente. Então, a forma como eu me comunico com o outro é um reflexo da comunicação interna que acontece comigo mesma. É um reflexo de como eu me comunico comigo. Então, para isso, a gente vai olhar 3 principais pilares, que são os principais pilares que sustentam a comunicação consciente, que é a fala, a escuta e o silêncio. Então, a comunicação, ela contempla esses 3 pilares, não é só o que eu falo, é como eu escuto, é o que eu escuto e também é como eu lido com o silêncio, como eu me permito dar uma pausa. Então, na comunicação consciente, antes da gente olhar para fora, a gente vai olhar para dentro. Então, a gente vai olhar esses 3 principais pilares na minha relação comigo mesma. Só dando uma pincelada para vocês entenderem o que seriam esses 3 pilares na nossa relação com nós mesmos, observando esse diálogo interno que acontece dentro da gente. A fala representa os nossos pensamentos, então a gente está o dia inteiro conversando com a gente através dos nossos pensamentos. E a pergunta é: qual é o diálogo interno que acontece dentro de você? Quais são os pensamentos que mais conversam com você ao longo do dia e como você conversa com esses pensamentos? Isso reflete totalmente na forma como você se comunica com o outro. A escuta na minha relação comigo mesma contempla a escuta das minhas emoções, eu escutar o meu próprio corpo. No nosso corpo estão armazenadas memórias, estão armazenados traumas, dores. O nosso corpo ele se comunica e quanto mais a gente se abre para escutar as nossas emoções, para escutar o nosso corpo, mais integrado com nós mesmos nós estaremos e mais íntegros na nossa comunicação, consequentemente nós também vamos estar. E a pergunta que eu te faço é: você sabe olhar para você, você para e dedica um tempo para olhar e perceber como você está se sentindo, quais são as emoções que estão mais vivas aí. Você sabe como você lida com raiva, com medo, com alegria, com tristeza. É muito importante a gente ter espaço para observar as nossas emoções, porque o nosso estado emocional ele interfere diretamente na forma como a gente se comunica com o mundo, na forma como a gente se comunica com a gente. E se a gente não sabe olhar para isso, vai ser muito fácil na nossa comunicação com o outro, a gente está terceirizando tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que a gente está sentindo. Por isso que a escuta das emoções é uma parte tão fundamental dentro da comunicação consciente. E o silêncio é a digestão.
O silêncio é o filtro que a gente utiliza para entender o que é meu, o que é do outro, o que eu pego para mim, o que eu não consigo resolver. É super importante a gente aprender a adentrar o nosso silêncio, porque o silêncio ele é a inversão de fluxo, ele é a digestão do nosso processo. Se a gente não abre espaço para digerir aquilo que a gente fala e aquilo que a gente recebe do outro, vai ser muito fácil a gente entrar numa fuga, inclusive na nossa comunicação, porque comunicar demais e comunicar de menos são lados da mesma moeda, ou seja, são fugas de nós mesmos que a gente está praticando porque a gente não está sabendo digerir informações. E a gente digere as informações no vazio. Imagina que você passa o dia inteiro comendo. O dia inteiro colocando comida para dentro do seu estômago. O seu estômago vai ficar o tempo todo tendo que trabalhar e vai ter pouco espaço para realmente ir digerindo, para o seu corpo ir absorvendo, para o seu corpo absorver aquilo que você precisa, excretar aquilo que você não precisa e sinalizar quando um novo ciclo está pronto para ser iniciado, quando a sua fome chega. E na nossa comunicação funciona da mesma forma. Se a gente não dá espaço para a gente digerir a nossa história, para a gente digerir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente recebe do outro, então aquilo que acontece fora da gente, vai ser muito fácil a gente entrar numa fuga de nós mesmos e a gente não estar alinhado na nossa comunicação. Porque qual que é o desejo de todo mundo diante da comunicação? Alinhar pensamento e sentimento. É muito fácil a gente comunicar uma coisa e estar sentindo outra. E a gente faz isso porque tem medo. A gente faz isso porque a gente não se dá tempo de digerir o nosso próprio processo. A gente não se dá tempo para pensar sobre as nossas histórias, para pensar sobre o que a gente pensa, para observar e sentir os nossos sentimentos. Então, o silêncio ele faz parte desse espaço e é por isso que ele é tão fundamental dentro da comunicação consciente, porque é ele que vai entregar para a gente um espaço de crescimento. Não adianta só escutar, só falar. A gente precisa aprender a digerir. Então, esses são os três principais pilares da comunicação consciente: fala, escuta e silêncio. Essa é a base de uma comunicação íntegra. Essa é a base que a gente vai precisar trabalhar para que a gente trabalhe a nossa comunicação de forma verdadeira e profunda. Eu quero que você trabalhe a sua comunicação não para que você se torne alguém melhor para o outro, mas para que você se torne alguém melhor para você. Para que esse diálogo interno seja ressignificado e que a consequência dessa relação com você mesmo se tornando cada vez melhor seja transbordado para suas relações através da sua comunicação. Porque, de novo, a gente precisa se relembrar: tudo aquilo que acontece fora da gente é um reflexo daquilo que acontece dentro da gente. Então, não dá para a gente querer mudar a nossa forma de se comunicar de fora para dentro. Fora pode ser um canal para que esse nosso desejo interno de transformar e de mudar a nossa comunicação chegue, mas a mudança ela precisa acontecer de dentro para fora. Então, a partir do momento que eu aprofundo nesses três pilares na minha relação comigo mesma, eu abro espaço para olhar e observar a minha relação com o outro, agora mais presente e mais consciente na minha história. Então, depois a gente trabalha também esses três pilares na sua relação com o outro. Fala, escuta e silêncio. Fala, a gente trabalha exatamente aquilo que sai da sua boca, mas não é só o que você fala e também como você fala. Qual é o endereço que você coloca na medida em que você comunica algo para alguém? Isso está alinhado com o que você realmente está sentindo ou não? Muitas vezes a gente deseja falar muitas coisas fofas para ser legal, mas no fundo a gente está morrendo de raiva e queria conseguir comunicar essa raiva para o outro. Então é super importante entender que aqui não é sobre falar mansinho ou agradar o outro, e sim sobre se comunicar de forma mais consciente, tendo a clareza do seu sentimento no momento da comunicação, tendo o aprofundamento na sua história para você entender esses próximos passos. Obviamente que aqui a gente não busca um lugar de perfeição, a gente busca um lugar de constante aprendizado para com a nossa comunicação, que eu acredito que é uma das, se não a maior ferramenta que a gente já tem disponível para se transformar. E ela está aqui todo dia com a gente, todo dia a gente está pensando, sentindo, todo dia a gente está se comunicando com alguém, a gente está se relacionando. Então é super importante trabalhar esse nosso olhar, essa nossa lente de ver que a comunicação ela é uma ferramenta de autoconhecimento para que a gente utilize dela na nossa vida dessa forma.
A gente trabalha a sua escuta com o outro, que é o lugar da gente aprender a substituir essa escuta ansiosa que a gente tem por uma escuta mais ativa e mais presente. E o silêncio também sendo o espaço que eu dou para o outro digerir a história dele, o espaço que eu dou para essa relação existir, para que as necessidades dela cheguem, e o espaço que eu dou também para digerir aquilo que eu sinto dessa relação. Então, esses são os 3 principais pilares e essa é a base da comunicação consciente. Nos próximos vídeos, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na sua relação com você mesmo, nesses 3 pilares, para que você possa aprender de forma mais prática a observar a si mesmo e a transformar essa comunicação de dentro para fora. Até a próxima aula.